O governo dos Estados Unidos divulgou arquivos oficiais de investigações sobre objetos voadores não identificados e vida alienígena. O material reúne 161 arquivos e imagens coletados nas últimas décadas. A escalada dos conflitos internacionais deixa o mundo em alerta. Será que estamos cada vez mais próximos de uma nova guerra mundial? E todo esse cenário de confrontos e o avanço da tecnologia militar também traz outra questão alarmante: a ameaça de um ataque nuclear. Vejam no episódio de hoje de Planeta em Perigo. Na entrevista dentro do avião, o Papa defendeu uma maior participação da Europa nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Hoje, o presidente Vladimir Putin disse que está pronto para uma guerra contra a Europa. Agora, um terremoto de 7,8, numa escala que vai até 10, atingiu o sul das Filipinas. Deixou pelo menos 35 mortos até aqui e centenas de feridos. Vamos ao... Guerras estão aumentando. Terremotos continuam acontecendo em várias partes do planeta. A tecnologia está avançando mais rápido do que nunca. Governos começaram a divulgar documentos sobre objetos voadores não identificados. E milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Mas existe algo ainda mais assustador. Alguns estudiosos das profecias bíblicas acreditam que os acontecimentos atuais podem estar preparando o cenário para a chegada do personagem mais temido das Escrituras, o Anticristo. E em meio a tudo isso, o nome aparece repetidamente nas discussões da internet: Donald Trump. Mas será que existe alguma ligação entre as profecias bíblicas, os recentes casos envolvendo OVNIs e os líderes mundiais que dominam as manchetes? Ou tudo isso não passa de uma teoria da conspiração? Hoje você vai conhecer uma das histórias mais intrigantes da atualidade. E no final você mesmo vai decidir. Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar aqui nos comentários o que você acha. Você acredita que Donald Trump pode ser o anticristo? Sim ou não? Deixe nos comentários. Os eventos que estamos presenciando são apenas coincidências históricas ou os primeiros sinais do Apocalipse? Neste vídeo vamos analisar as profecias bíblicas, as recentes relações sobre OVNIs, as teorias envolvendo Donald Trump e descobrir por que milhões de pessoas acreditam que o mundo pode estar caminhando para um período sem precedentes. Mas atenção, nem tudo é o que parece. E a parte mais assustadora pode estar justamente aonde quase ninguém está olhando. Muito antes da internet, muito antes dos governos modernos, muito antes dos aviões e dos satélites, a Bíblia já falava sobre um período de caos global. Jesus declarou que antes de sua volta haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguições e enganos espirituais. Ao longo dos séculos, muitas gerações acreditaram estar vivendo os últimos dias. Mas existe algo diferente na nossa época. Pela primeira vez na história, a humanidade possui tecnologia suficiente para conectar praticamente o planeta inteiro. Pela primeira vez, um acontecimento pode ser visto simultaneamente por bilhões de pessoas. E para muitos estudiosos das profecias, isso é extremamente relevante. Porque o livro de Apocalipse descreve eventos globais em uma escala que seria impossível de imaginar há centenas de anos. Agora, tem um detalhe no Apocalipse que muita gente passa batido e não presta atenção. O que diferencia as guerras, as catástrofes e tudo mais do Apocalipse é o fenômeno universal, global. Literalmente global. O Apocalipse, se você ler Apocalipse 13, que fala da besta, e o 12, o 14, fala de eventos que seriam literalmente mundiais. Não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Todo mundo, exceto o povo de Deus, vai aceitar a marca da besta. Então é uma coisa global. Pela primeira vez na história, desde a fundação da civilização na Suméria, desde o 4º milênio antes de Cristo, até o século XXI, pela primeira vez na história nós estamos vendo eventos que realmente são globais no sentido literal, a partir do Covid para cá.
Antes do Covid, você não teve nenhum evento global no mundo, desde a civilização até o Covid. Hoje nós temos eventos mundiais. Hoje está se falando de uma governança mundial. Hoje está se falando de uma economia mundial. Hoje está se falando de uma guerra que pode pela primeira vez ser mundial, que o mundo inteiro vai ser afetado. Hoje a gente fala de uma pandemia que de fato é mundial e não apenas simbolicamente. Mas isso não foi nem o começo das teorias, porque existe um fenômeno moderno que começou a chamar a atenção de cristãos ao redor do mundo: os OVNIs. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Durante décadas, falar sobre OVNIs era motivo de piada. Quem acreditava era chamado de maluco, conspiracionista, fantasioso, mas algo mudou. Nos últimos anos, governos começaram a admitir a existência de fenômenos aéreos que não conseguem explicar. Vídeos militares, relatórios oficiais, depoimentos de pilotos, audiências públicas, tudo isso trouxe o assunto novamente para o centro das atenções. Milhões de pessoas passaram a acreditar que uma revelação muito maior pode estar próxima. E olha, falando em Donald Trump, Cecília estava comentando, né? O presidente americano mandou o Pentágono divulgar um lote de documentos inéditos sobre OVNIs, os objetos voadores não identificados, que também são chamados de UFO, né? Na sigla em inglês. Até agora, esses registros eram secretos e os relatos foram feitos tanto por civis e militares na Terra, quanto por astronautas na Lua, durante a corrida espacial na Guerra Fria, lá com a antiga União Soviética. Mas o que isso tem a ver com o Apocalipse? Para alguns estudiosos cristãos, muito mais do que parece. Porque existe uma teoria que vem ganhando força, a teoria do grande engano. E ela é a ligação direta com os eventos finais descritos na Bíblia. Mas a situação fica ainda mais séria quando analisamos algumas passagens proféticas. Em 2 Tessalonicenses, a Bíblia fala sobre um período de engano em escala mundial. O momento em que multidões seriam levadas a acreditar em uma mentira. Ao longo dos anos surgiram inúmeras interpretações, mas algumas delas chamaram a atenção recentemente. Segundo essa linha de pensamento, uma futura revelação envolvendo seres extraterrestres poderia ser utilizada para explicar eventos sobrenaturais. Imagine por um instante algo acontecendo em escala global. Milhões de pessoas desaparecem, ou fenômenos extraordinários surgem diante das câmeras. Qual seria a explicação apresentada ao mundo? Para alguns teóricos cristãos, a narrativa extraterrestre poderia ser usada como resposta. E é importante deixar claro, não existe prova de que isso acontecerá. Trata-se apenas de uma interpretação defendida por alguns grupos. Mas o simples fato dessa teoria existir já é o suficiente para alimentar debates gigantescos. E foi exatamente nesse cenário que começaram as discussões sobre líderes globais. Porque, segundo a Bíblia, um governante extremamente influente surgirá nos últimos dias. E é aqui que entra o nome que divide opiniões: Donald Trump. Vamos deixar algo claro: não existe prova de que Donald Trump seja o anticristo. E nenhuma afirmação desse tipo pode ser tratada como fato. Mas isso não impediu que inúmeras teorias surgissem na internet. Algumas pessoas apontam para sua influência mundial. Outras destacam sua capacidade de mobilizar multidões. Outras observam o fato de ser amado por alguns e odiado por outros. Segundo essas teorias, o anticristo seria alguém capaz de conquistar o apoio em escala global. Um líder carismático, influente, capaz de mudar o rumo da história. Mas existe um problema. Ao longo da história, dezenas de líderes já foram acusados de ser o anticristo. Napoleão, Hitler, Mussolini, Stalin, diversos papas, presidentes americanos, e nenhum deles cumpriu completamente as profecias bíblicas. Por isso, muitos estudiosos alertam para o perigo das conclusões precipitadas. Mas a internet não parou por aí, porque existe um detalhe ainda mais curioso, e ele envolve a tecnologia moderna. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele descreveu um sistema global de controle econômico, um cenário em que ninguém poderia comprar ou vender sem autorização. Por séculos isso parecia impossível. Hoje, a conversa é bem diferente. Pagamentos digitais, identidade digital, inteligência artificial,
monitoramento em tempo real, moedas eletrônicas, tudo isso fez muitas pessoas voltarem seus olhos para as profecias. Pela primeira vez na história, existe tecnologia capaz de operar em escala planetária. E para muitos cristãos, isso significa que o cenário descrito em Apocalipse nunca pareceu tão possível. Mas existe algo ainda mais impressionante, porque as profecias não falam apenas de tecnologia. Elas falam de uma humanidade espiritualmente distraída. E talvez seja justamente aí que esteja o maior sinal. Quando perguntaram a Jesus sobre os últimos dias, ele não falou apenas de guerras, não falou apenas de terremotos, não falou apenas de governos, ele alertou sobre o engano espiritual. Falsos profetas, falsos mestres, falsos sinais, falsas promessas. Para muitos estudiosos, esse é o verdadeiro foco das profecias. Não identificar datas, não descobrir nomes, não encontrar o anticristo antes da hora, mas permanecer vigilante. Porque, segundo essa interpretação, o maior perigo dos últimos dias não será tecnológico, e sim espiritual. E isso muda completamente a forma como enxergamos as manchetes atuais. Mas ainda existe uma última questão. A pergunta que milhões de pessoas fazem todos os dias: estamos realmente vivendo o fim? A verdade é que ninguém sabe, nem especialistas, nem governos, nem comentaristas, nem líderes religiosos. A própria Bíblia afirma que ninguém conhece o dia e nem a hora, mas também afirma que existiriam sinais. E é exatamente por isso que tantas pessoas observam os acontecimentos atuais com atenção. Guerras, crises, instabilidade global, mudanças tecnológicas, discussões sobre OVNIs, conflitos políticos, tudo isso cria a sensação de que estamos entrando em uma nova era. Talvez seja o começo do cumprimento das profecias, ou talvez não. Mas existe algo que ninguém pode negar. O mundo está mudando rapidamente, mais rápido do que qualquer outro período da história. E essa velocidade faz uma pergunta ecoar na mente de milhões de pessoas. Estamos testemunhando apenas mais um capítulo da humanidade ou os primeiros atos daquilo que a Bíblia chamou de Apocalipse? Ao longo da história, muitas gerações acreditaram que estavam vivendo os últimos dias. Talvez elas estivessem erradas. Talvez algumas tenham acertado parte da história, mas uma coisa é certa: as perguntas continuam, os sinais continuam e os debates estão mais intensos do que nunca. No fim, fica a questão: as notícias sobre OVNIs, os conflitos mundiais e os líderes que dominam as manchetes são apenas coincidências? Ou estamos vendo peças de um quebra-cabeça muito maior? E você? Acredita que o Apocalipse está começando? Ou acha que isso não passa de interpretações exageradas? Deixe a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever, deixe o like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe.